É perfeita a sua colocação. Inclusive, eu passei por um dilema na última terça-feira. Na última terça-feira Sim. eu tinha uma live também muito importante, que era com a Carla, a minha terapeuta. E na terça era aniversário da minha Ah, amada sobrinha, que é minha afilhada também, a Pietra. sim. E aí eu pensei, eu falei, eu acho que eu vou levar as coisas para lá e dou uma pausa e faço. Mas aí eu pensei, eu não vou estar conectada com o meu projeto, né? Lá tem distrações, Sim. barulho, não sei como é a internet lá, eu estou acostumada com a internet da minha casa, não sei se lá vai ter o mesmo nível de conexão. Posso colocar essa etapa do projeto em risco. Então eu parei e pensei, o que nesse momento é mais importante? Nesse momento é mais importante eu seguir o meu projeto, seguir as minhas Sim. metas, que é o quê? A programação das lives que eu já havia feito. Então eu respirei, de momento eu pensei assim, mas ela vai ficar chateada, minha família vai ficar chateada. Aí eu pensei, opa, eu estou em um processo de transformação, de pensar mais em mim, mais nos meus propósitos, nos meus projetos, para depois vir o outro, que é aquela coisa que a gente discutiu na última Sim. live. Primeiro eu, segundo eu, terceiro eu e quarto e o outro. E aí eu mandei uma mensagem para ela, falei, Pietra, você sabe que a tia te ama muito, 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 mas infelizmente eu não vou poder estar aí, o tio Cleito vai, a Vitória vai, eu não vou poder porque eu tenho um comprometimento, hoje eu vou fazer a minha live com tudo mais. Ah, ela tá bom, tia. Acho que ela escreveu ok só, ela escreveu só ok. Eu falei, escreveu só ok, né? Eu falei, mas depois a gente se entende, depois a gente se entende. Mas eu não saí do meu objetivo. Eu não saí do meu foco, eu não saí do Sim. meu propósito, porque eu estou em um processo de reestruturação, um processo Sim. de fortalecer a minha base para alcançar o meu objetivo. Então, Sim. igual ela fala, foco no foco, né, tia? Foco no foco. Eu falo, Pietra, foco. E fácil não é, né, Joelma? Não é fácil. Não, não é. Mas é necessário. Se Sim. você tem um objetivo maior, né, você precisa se reestruturar, se organizar, estabelecer quais coisas você precisa fazer, ou parar de fazer, ou iniciar para alcançar o seu propósito, o seu objetivo, não é isso? Sim, isso mesmo. E olha, Patrícia, nessa tomada de decisão, como a gente mesmo fala, é muito desafiador, né? Isso até para não encaixar a palavra difícil, porque a palavra difícil encaixaria muito bem nesta condição, porque mas a gente sabe que é muito desafiador, né? Hoje eu vou, você não sabia, não foi nada combinado com você, mas eu vou fazer muito exercício aqui no ar com você, que eu acho que isso nos traz essa Ah, meu Deus! reflexão, né? Tá. Então, assim, olha só, a tomada de decisão que você teve que ter. E nós falamos, inclusive na nossa live passada, sobre esse poder de tomada de decisão, né? Sim, Porque se você não tem realmente essa estrutura, você ia falar assim, olha, o que você... Você poderia, por exemplo, falar para o Cleito assim, Cleito, o que você acha? Ai, decide aí, eu vou ou eu não vou. Não. Você voltou, é, você pensou e você falou, não, neste momento, o que é mais sensato dentro das condições dos meus compromissos, não é? E nem por isso sim, você deixou de ter o carinho pela Pietra, gostar da Pietra, estar aí pronta, disposta a ajudar no que for preciso, né? Estar para a Pietra. Você não deixou de fazer isso. Você não está deixando de fazer isso, mas muitas vezes precisamos sim ter essas tomadas de decisões. Até para que também este alicerce, esta base realmente ela se fortaleça, olhando aí na analogia do bambu, para que a gente realmente seja esta fortaleza, este bambu. Então, o que eu preciso entender são as tomadas de decisões. E nessas tomadas de decisões, eu preciso analisar ganhos e perdas. Né? sim, sim. Olha o quanto é Excelente. importante nós analisarmos ganhos e perdas. Então, eu te faria, não precisa você me responder agora, que eu vou trazer uma outra comparação para ficar mais fácil para o pessoal. Mas vamos pensar. O que você ganharia em ir para o aniversário dessa pessoa tão amada, que a gente sabe que é amada por você, não é? O que você ganharia na condição de você não ir? Mas eu estou falando dentro do compromisso que você tinha nesse dia. Sim, O que você perderia em ir, né, neste evento, abrindo mão do seu compromisso, do seu eu, neste momento? O que você perderia em não ir?
Olha que questões. Parecem, elas, na verdade, elas até parecem serem as mesmas, não é? Então, para a gente compreender melhor, Patrícia, eu vi que você tem um cachorro novo aí na sua casa, não tem? Ai, meu Deus, eu tenho. Que é um outro dilema. Como chama o seu cachorro, Patrícia? Que eu vejo ele tudo que é foto agora. É o Spike. Jesus, é desafiador ter o Spike no lar. Desafiador. Ok. Então, eu vou fazer essas 4 perguntas, a gente olhando para o Spike, que está aí muito próximo de você. Depois eu vou fazer essa outra pergunta olhando para o compromisso, que foi o aniversário, ok? Ok. E nós não estamos fazendo um balanço aí entre o animal e a pessoa, não é isso, mas estamos falando de afetividade, de carinho, que muitas vezes a gente precisa abrir mão, não é? Sim. Eu pergunto para você, o que é que você ganha em ter o Spike aí na sua casa? Primeiro, muito amor. Uma troca de amor assim, intensa, intensa, intensa. Sim. Felicidade. Felicidade. Uma companhia para minha filha, porque a minha filha é filha única, então é como se fosse um irmãozinho para ela, ela tá super curtindo essa coisa. Gente, dorme na cama com ela, de tanto amor que ela tem. Ela fica brava que eu tô falando isso ao vivo, mas o amor é tão grande que ela minha mãe fala assim, menina, você vai ficar doente com esse cachorro, isso é errado, cachorro é fora de casa. Mas é muito amor. Muito amor. Sim. E assim, acompanhar o desenvolvimento dele está sendo uma coisa muito incrível. Acompanhar o desenvolvimento, o crescimento dele, é muito legal. As fases, bem legal. Sim. Tá. Pessoal, olha só, vocês precisam, neste momento, ter esse amadurecimento emocional e mental para compreender essa frieza do que nós estamos trabalhando aqui. Porque se nós não entendermos e realmente compreendermos essa frieza, a gente não cresce. Então, lá vai a segunda pergunta, Patrícia. Eu perguntei o que é que você ganha em ter o Spiker aí. Você me respondeu. Agora eu te pergunto, o que é que você ganha em não ter o Spiker com vocês? A minha casa organizada! Minha casa organizada! A minha casa limpa! Os meus móveis perfeitos como eram antes! Sim. Os rodapés intactos como antes! Sim. Isso eu ganharia. O meu lar organizado, limpo como antes. E silencioso também, silencioso. Ok. Agora, olha a terceira pergunta. O que é que você perde em ter o Spike aí na sua casa? Que eu perco a casa cheirosa. Perdi a casa cheirosa. Eu perdi a liberdade de sair aos finais de semana despreocupada. Se a gente passa 2, 3 dias fora, tem uma imensa preocupação onde vai deixar, ou quem vai ficar com ele, porque não dá para deixar sozinho, não dá mais. Sim. Assim, nesse momento não dá. Então eu perdi essa liberdade, assim, sabe? De sair, só trancar as portas. Perdi essa liberdade. Eu perdi dinheiro. Isso mesmo. Tem investimento. Sim, tem investimento aí na parada, tem que comprar fralda, tem que dar vacina, tem que comprar um shampoo, um perfume para ficar mais cheirosinho. Tô perdendo dinheiro. Ok. Agora, olha a pergunta final. O que é que você perde em não ter o Spiker? Mais amor na minha casa. A maior felicidade da minha filha, o maior entrosamento da família. Sim. Então, olha que perguntas inteligíveis, importantíssimas nas tomadas de decisões. O que é que você ganha em ter? O que é que você ganha em não ter? O que é que você perde em ter? O que é que você perde em não ter? E essas perguntas nós precisamos olhar, olhando para aqueles nossos eus. Primeiro eu, segundo eu e terceiro eu. Para que eu tenha força de pisar no chão e trabalhar esta frieza na sensatez, na tomada de decisão. Para o meu processo de evolução. Para que eu realmente entenda
que existe um processo ali, um alicerce sendo construído, uma base sendo construída, e que depois, quando esta planta surgir, que ela vai crescer, ela seja esplendorosa. Então, olhando para esse esplendor do que a Patrícia hoje está buscando na vida da Patrícia, e a Patrícia teve que abrir mão de um aniversário de uma pessoa tão maravilhosa, e que a Sim. Patrícia ama, e que significa muito para a Patrícia. Eu pergunto para você, Patrícia, o que é que você ganha, o que é que você ganharia em ter ido no aniversário da Pietra? Estar com a minha família. Estar ao redor dos meus pais, dos meus irmãos, dos meus sobrinhos e comemorando o início de novo ciclo importante para minha sobrinha. Sim. Agora eu te pergunto, Patrícia, dentro de um projeto, dentro de um propósito, dentro de uma atitude que você teve que ter, o que é que você ganha em não ir neste aniversário? Porque você tinha algo ali que precisava ser revisto. Manter o foco, o planejamento, a disciplina do meu projeto. Isso. Patrícia, agora eu pergunto para você, o que é que você perde em ter estado lá, ter ido, olhando para esta condição que você precisava ter tomado essa decisão dos seus propósitos maiores? O que é que você perde em ter ido neste aniversário, ter estado lá, se você tivesse ido? O que você perderia? Eu perdi, né? Que já foi, eu perdi a possibilidade de... Não, eu quero saber o que você perderia se você tivesse ido. O que eu perderia se eu tivesse ido. Tá. Isso. O comprometimento importante com a outra pessoa, que no caso foi a Carla que fez a live comigo, porque assim, uma coisa é a gente, outra coisa é quando a gente se compromete com o outro. Então a responsabilidade é triplicada, né? Porque no caso é eu, a Carla e o público. Então eu perderia esse comprometimento, e para mim isso é muito sério. Para mim isso é bem importante. Uma vez que você marcou, tá marcado. Uma vez que você se comprometeu, você precisa honrar. Sim, com certeza. Agora, olha a última pergunta. O que é que você perde, ou você perderia, ou você perdeu, mas o que é que você perde em não ir neste compromisso, que é esse aniversário dessa pessoa tão amada por você? O que é que você perde por não ter estado lá? Eu perdi o ciclo da tradição, né, de estar em família nesses inícios de ciclo, que é aniversário, Natal, esse tipo de coisa. Então, nesse caso específico, foi o aniversário, que é um ciclo importante da vida da pessoa. Eu perdi a oportunidade de estar naquele momento, cantando parabéns, abraço, beijo, contemplando esse momento importante para ela. Sim. Então, olha só, compreendendo essas questões, que elas são chamadas de questões inteligíveis, que elas são questões assim, elas são a base, o alicerce mesmo, das nossas tomadas de decisão. É até importante, quem puder estar com uma caneta aí na mão, marcar é importante. Né? Sim, O que é que eu ganho em ter? O que é que eu ganho em não ter? O que é que eu perco em ter? O que é que eu perco em não ter? E quando a gente olha para o outro que eu digo, o outro ser humano mesmo, a outra pessoa, as nossas tomadas de decisões, muitas vezes, nós nos enfraquecemos, podemos acontecer de nos enfraquecer. Eu trouxe o exemplo aí do seu cachorrinho, do bichinho, do animal, porque ficaria mais fácil você olhar para ele e falar assim, Patrícia, o que é que você ganha em ter ele, o que é que você ganha em não ter, o que é que você perde em ter, o que é que você perde em não ter. É mais fácil a gente responder. Mas quando eu me volto para olhar para o outro, que esse outro pode ser a minha sobrinha, o meu esposo, o meu filho, aquela pessoa amada por mim, meu pai, minha mãe, como tomar essas decisões? E se nós não tivermos realmente esse alicerce, esta base construída, vamos pensar no alicerce lá, a semente que ela foi plantada e ela começou a descer para fortalecer, para se estruturar. Se você realmente não tiver essa estrutura dentro de você, você não tem força nas tomadas de decisões. E é importantíssimo nós compreendermos isso. E tem muito mais questões ainda inteligíveis. Eu posso te perguntar assim, vamos lá, Patrícia, sabatinar você. Vamos lá. Esta sua decisão, ela impacta de forma negativa outras pessoas ou o meio do qual você faz parte?
Pensa na situação lá da Pietra, do aniversário, do momento, né? Essa sua tomada de decisão, ela impacta de forma negativa outras pessoas ou o meio do qual você faz parte? E você me responderia, Patrícia? A primeiro momento, sim. Sim. A primeiro momento, sim. Porque foi gerada uma expectativa que a tia, a madrinha estaria presente e a tia, Sim. madrinha não estava. Mas Sim. acredito que, após assistir o porquê que eu não estava, né? Porque estava em rede social, o meu motivo, e compreender o meu foco no trabalho, e sabendo que eu sempre fui assim, eu sempre fui muito focada, vem a reflexão e a compreensão da parte dela e da família. Sim. Agora, olha que interessante. A próxima pergunta. Se a sua resposta for sim, como você deu um sim, o que é que você pode fazer para minimizar as possíveis perdas? O que é que você pode fazer para minimizar os possíveis danos? Olha só. Então, o que eu fiz? Qual estratégia eu utilizei? Inclusive, foi inspirado no nosso curso, né? Sim. Pietra, mandei um áudio. A tia te ama muito, muito, muito. Infelizmente, eu não vou poder estar aí, mas estou te mandando R$ 100 para você comprar o presente do seu gosto. Sim. Nessa fase, ótimo, foi o que você pode fazer no 10 anos, nossa, né? Vou poder, de repente, comprar a sandalinha que eu quero, a bolsinha, não sei qual que é o foco dela de momento. Sim. Mas ficou, né? Ganha-ganha. Eu ganhei o meu tempo para seguir no meu objetivo e ela ganhou o dinheirinho para ela fazer o que ela quisesse, né? Porque eu pensei, de repente, a gente dá sei lá, um brinquedo que a criança nem gosta, uma roupa. Falei, não, primeiro que eu nem tive tempo de comprar. E aí eu falei, já sei como eu vou fazer para minimizar, né? Minimizar a questão de eu não estar presente. E outra coisa também que eu fiz, eu enfatizei para o meu esposo e para minha filha, vocês vão, eu não posso, mas vocês vão representando a gente. Sim, sim. Então, é interessante a gente ter essas reflexões, a gente buscar esses amadurecimentos, buscar esses conhecimentos, não é? Para que a gente possa entender que, principalmente para quem está num processo evolutivo pessoal, para quem está numa condição de evolução pessoal, você precisará entender sobre as novas perspectivas, você precisará enxergar, você precisará ter as tomadas de decisões, você precisará ressignificar. Um grande quebra-cabeça espalhado aí, juntando as peças, não é? Para que você consiga realmente crescer e estar nesse processo de evolução. Esse processo de evolução que você sabe que não é de repente que você vai alcançar. Não é de repente que você vai conseguir. Não é de repente que você vai chegar lá. Não é de repente aquelas pessoas que nós vimos que elas cresceram, não foi de repente que isso aconteceu. Mas precisa sim um processo de compreensão, mas também de conhecimento para essa construção desse alicerce. Então nós estamos falando aí de ressignificação. Não é só fazer o alicerce, mas é buscar conhecimentos para você entender, peraí, eu tenho pontos a serem melhorados, eu tenho as questões nas tomadas de decisões, eu tenho as questões de soluções e resoluções dentro deste processo. Então, o que é que eu preciso fazer para que realmente eu tenha essa condição imperial como teve este bambu? Que na hora que apontar, na hora que eu me sentir pronto, na hora que eu me sentir pronta, a minha vida realmente já esteja pronta e ela ande nesse processo que eu quero. Eu já esteja pronta para deslanchar, para que eu possa, sim, me dividir também, para compartilhar também, somando na vida do próximo. Mas precisa ter esse amadurecimento para olhar para o meu eu, primeiro eu, segundo eu e terceiro eu, como nós falamos na nossa live passada, não é? Sim, sim. Quem estava na nossa live passada compreende do que nós falamos, que não é egoísmo. Esse primeiro eu, segundo eu e terceiro eu. Para que você possa olhar para si e dizer assim, olha, eu preciso abrir mão disto, porque os ganhos serão estes. Eu preciso abrir mão disto aqui, porque eu terei uma condição muito maior depois de me dividir para compartilhar somando na vida do próximo, porque eu terei. Sim. Né? Eu conseguirei, eu serei essa condição. Então, eu trouxe como reflexão, Patrícia, isso para que nós pudéssemos
compreender. Dá tempo ainda de contar mais uma história, Patrícia? Acho que não. Eu vou abrir aqui para ver se alguém tem alguma pergunta ou comentar. E aí, se não aparecer nada, você conta outra história. Vamos ver. Pessoal, se alguém quiser mandar alguma pergunta, algum comentário pertinente ao tema de hoje, está aberto aí os comentários, podem ficar à vontade. Bom, a gente tem 5 minutinhos. Você acha que dá? Dá sim. Então vamos. O que eu vou falar... eu dou uma pausa para falar o que a pessoa está escrevendo, tá? Tá bom. O que eu vou falar fazendo parte do que nós falamos aqui agora, é que eu usei você como uma experiência viva no momento, né? Eu fiz um curso há bastante tempo, e neste curso, essa prática que eu fiz com você agora, ela nos foi contada lá no curso. Tinha um rapaz que morava só ele e a mãe disse assim para ele: meu filho, eu só tenho você na minha vida, então o meu sono, ele começa a partir do tilintar da chave na porta quando você entra. Então, em qualquer das suas escolhas, nunca durma fora de casa. Não abra mão de qualquer coisa que você possa crescer na vida para não dormir fora de casa, porque eu sou sua mãe, te amo muito, só tenho você, e eu não sei o que seria de mim se eu não tivesse você aqui no momento. Então, não abra mão de dormir fora de casa. Qualquer coisa que você buscar na sua vida, só não inclua a condição de você dormir fora de casa. E ele trabalhava numa plataforma de petróleo, mas ele trabalhava aqui em terra, né? E ele recebeu uma promoção para ele ganhar 15 vezes o que ele ganhava aqui em terra, ele sendo engenheiro. E ele iria trabalhar na plataforma, ele iria ficar 60 dias em mar. Ele só iria vir em casa a cada 60 dias. E a tomada de decisão aí na hora, imagino eu que deve ter sido muito pesada, porque como tomar uma decisão desta, né? Com a situação da mãe dele. Então, nesta condição veio a pergunta: os seus projetos, os seus propósitos, ele traz desconforto para alguém ou o meio do qual você faz parte? Sim, nesta condição para a mãe, né? Então, o que é que você pode fazer para você minimizar as possíveis perdas? Então, ele se lembrou que a mãe dele gostava de fazer um peixe que era pescado ali na hora mesmo, no mar. Os pescadores chegavam ali com os barcos e ela comprava esse peixe fresco e ela fazia esse peixe. Que inclusive tinha um parente que morava lá no local, no litoral. E ele chegou na mãe e falou: mãe, eu tenho uma proposta para a senhora maravilhosa, que faz parte dos meus sonhos. E eu sei que a senhora não vai abrir mão de me ajudar a conquistar tudo isso. E ele fez um acordo com a mãe, da mãe ficar alguns dias na casa desse parente, e ele iria comprar um apartamento. Mas ele prometeu para a mãe que ele estaria indo a cada 15 dias lá comer este peixe. Mas ele havia feito um acordo também lá na empresa, explicando sobre a necessidade. E a mãe aceitou, pelo propósito, pelo objetivo do filho, pelo crescimento do filho, pelo amor do filho, ela aceitou. E assim ele fez, e ele foi adaptando ela aos poucos. Comprou o apartamento lá na praia e foi adaptando ela aos poucos. Então, é a questão. Se a condição aí sim afeta negativamente, o que é que você pode fazer para você minimizar as possíveis perdas? Não é? Então, contei agora uma história fora da situação real aqui, que não é a Patrícia, mas para que a gente possa entender esta condição. Porque pode sim surgir diversas oportunidades na sua vida. E que fazer o que neste momento se você não tiver este conhecimento numa tomada de decisão? O que você pode fazer? Então, o que nós conversamos aqui nesta noite na live é para esta reflexão. Você olhar para a sua vida, você, eu, nós que estamos aqui nesta live, né, estamos assistindo e participando, nós olharmos para este alicerce. Como está o seu alicerce? Quais as tomadas de decisão? Do que você precisará abrir mão, talvez você não saiba agora, mas olhando para o seu eu, a sua condição do seu eu, está fortalecido ou o que você precisa buscar? Para que você realmente construa esta base, este alicerce, e a sua vida realmente ela possa deslanchar, pensando nos pontos a serem melhorados, mas muito mais nos ganhos que você terá. E principalmente na condição de você se dividir para somar também, compartilhando na vida do próximo. É isso. Ah, muito lindo. A Anitta, ela falou assim, mas isso não é preocupação de toda mãe. Sim, não é preocupação de toda mãe. Na verdade, é um exemplo, né, Joelma, que você trouxe. Sim. É um exemplo de uma possível preocupação que pode sim ser refletido,
negociado e amenizado para que, nesse caso em questão, o filho continuasse nesse processo de evolução. A gente vê tanto isso, né? Por exemplo, na minha família já teve isso, do homem com 40 e poucos anos continuar morando com a mãe, com medo de deixar a mãe, porque a mãe, assim, a base da mãe era o filho. E aí, inclusive, ele entrou num relacionamento e falou: olha, eu aceito casar se você vier morar aqui na minha casa, na casa da minha mãe. Mas eu sair para ir morar com você em outro lugar, não, porque eu não abandono a minha mãe de jeito nenhum. Então, assim, ficou aí uma linha de raciocínio engessada. Se de repente houvesse a oportunidade de refletir alternativas, né? Ah, não, ok, eu vou atender o seu desejo enquanto minha esposa, sim, vamos mudar, porém, a cada 3 vezes na semana, fica determinado, fica combinado de eu ir jantar na minha mãe, sei lá, dormir lá, almoçar lá. A gente fala muito assim em flexibilidade mental, flexibilidade cognitiva, né? Que é você pegar uma demanda, um desafio e não deixar ele engessado e se submeter àquilo, mas sim você refletir em possibilidades de resolver, né? De prosseguir sem que aquilo seja uma limitação 100%, né? Sim, isso mesmo. E aí a Sirlene, ela complementa dizendo que a história é apenas um exemplo para todas as nossas novas decisões. Isso mesmo. E quantas decisões estamos necessitando tomar nessa fase, não é mesmo? Nesse ano de 2020. Verdade. Joana, faltam 2 minutinhos para acabar a nossa live. Olha, poderia ser aí uma aula de umas 4 horas, não é mesmo? Mas nós queremos convidar vocês para a próxima semana. Nós faremos uma live na quarta-feira, meio-dia, certo, Joelma? Quarta, meio-dia. Quem não puder assistir ao vivo, tudo bem. A live vai ficar gravada nas nossas mídias, daí vocês podem assistir em um outro momento. Se fizer sentido para vocês podem deixar ou aqui ou no direct temas ou perguntas pertinentes à nossa área de conhecimento, que aí, na medida do possível, a gente vai elaborando novas lives das quais possa responder às demandas de vocês, não é isso, Joelma? Isso mesmo. Isso mesmo. No mais, assim, tanto eu quanto a Joelma estamos imensamente gratos por vocês estarem aqui, inclusive compartilhando, trazendo coisas para a gente debater, para a gente conversar, né? Porque aí fica mais rico o nosso conhecimento, a nossa bagagem, a nossa live. E se fez sentido para vocês, se de repente vocês, puxa vida, tal pessoa precisa escutar isso, seria interessante tal pessoa escutar isso, compartilha, marca a pessoa aqui embaixo, não deixe de deixar o like de vocês, principalmente quando estiver gravado, né? Porque a ideia é a gente levar esse tipo de mensagem para o máximo de pessoas. Pessoal, por exemplo, novela, fulano traiu fulano, fulano matou fulano. Não vamos desperdiçar o nosso tempo com isso, vamos investir o nosso tempo com mensagens que nos engrandeçam, que nos elevem, não é, Joelma? Sim, isso mesmo. Trabalhar essa construção, né? Essa ressignificação é muito importante, né? Isso. E quem quiser saber mais sobre você, Joelma, onde te acha? Eu estou no YouTube também, né? Estou Eu tenho um canal que ele se chama Saúde Pedagógica e também um outro chamado Superando Desafios, que são novos conteúdos que eu estou lançando agora, né? Estou também no Instagram, como Clínica do Conhecimento, e também no Facebook, como Joelma Ferreira. Ah, que ótimo. Então, só procurar a Joelma nessas redes, segui-la, porque eu falo, ela é minha mentora e é uma mulher riquíssima de experiências e de conhecimento. Já vão cortar a gente, então, Joelma, um super beijo, gratidão imensa por estar comigo nessa jornada e até quarta-feira, meio-dia. Beijo.